CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Muito bem, são 9 horas e 12 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. E como a gente anunciou, está aqui conosco o Renê Xavier. Renê, que é da Lifetime Investimentos, a assessoria da XP Investimentos aqui em Campo Grande. Renê, obrigado por aceitar o convite e vir falar conosco. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN, a rádio que toca a notícia aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos falar de economia, vamos falar de Bolsa de Valores. Julho, Renê, foi um dos meses aí mais de avanços importantes. O cenário foi transformador e importante na história do país. A reforma da Previdência começa agora, entra na fase final e para ser aprovada deve gerar uma economia de 900 bilhões de reais. Enquanto isso, a discussão em relação à reforma tributária ganhou força. Ontem, inclusive, eu conversei com a senadora Simone Tebet aqui sobre a reforma da Previdência. Ela disse que é questão de honra para o Parlamento Nacional, para o Congresso aprovar e, na sequência, a questão da reforma tributária também. É uma agenda que acontece após a reforma da Previdência, a gente sabe disso, e é muito importante, porque o Banco do Brasil também, o Banco Central, anunciou um corte de mais 0,5% nos juros, na taxa Selic. Diante de todo esse cenário, diante de tantos números, os analistas e os gestores independentes, eles estimam que a Bolsa vai para 115 mil pontos até dezembro, 130 mil pontos, por exemplo, até dezembro do ano que vem. Existe, Renê, então, a perspectiva de um cenário positivo na Bolsa de Valores para esse segundo semestre, para o ano que vem? Como é que está essa situação? Sem sombra de dúvidas, Otávio. A palavra que os analistas da XP, inclusive, têm falado bastante é essa palavra transformacional. Julho foi um mês muito peculiar, bastante diferente, tanto no que tange a parte das aprovações da reforma da Previdência, como você bem disse. Essa economia de 900 bi, na verdade, o mercado ele sempre se move por expectativas, né? O mercado estimava 700 bilhões de economia, e aí já veio uma economia de 900, então o mercado já deu um sinal de otimismo a mais. Esse corte adicional de juros que a gente teve na Selic impulsiona, mais uma vez, a nossa economia, incentiva ali o empresário a tomar um pouco mais de risco, pegar dinheiro no banco lá e fazer os seus investimentos. A gente vê um cenário, na verdade a gente tem que levar em consideração também dois cenários, né? O cenário doméstico e o cenário externo, né? O internacional. O mundo inteiro está passando por um ciclo de baixa de juros, o que acaba incentivando também o investidor a tomar um pouco mais de risco aí nos mercados de bolsa, né? Afinal de contas, não existe mais aquela taxa de 1% ao mês que o investidor ele via ali há 4 anos, né, quando a Selic estava lá 14%, e qualquer coisa que você colocava ali no banco, até poupança chegava de render, 8,5% da poupança chegou de render. Verdade. Então, hoje está 3,5%. Hoje está aproximadamente 3,5%, né? Ela rende 70% da taxa de juros acordado, então o juros está em 6%, com essa queda dos juros recente pelo Comitê de Política Monetária. E a poupança ela segue 70% dessa taxa. Então, caro investidor, a gente tem que falar para ele que, infelizmente, a renda fixa ela realmente perdeu um pouco da sua potência. Aquela pessoa que quer ganhar um pouco mais de dinheiro aí no mercado financeiro, aquela poupança que você vem fazendo ao longo da sua vida, vamos falar assim, a sua aposentadoria para o futuro privado que você faz consigo mesmo, ela vai ter que obrigatoriamente ser encaminhada para outros tipos de mercado. Lógico que sempre com bastante zelo, com bastante cuidado. Então a gente vê basicamente 3 grandes gatilhos que possam movimentar aí um pouco mais a Bolsa de Valores. É lógico, a aprovação da reforma da Previdência, isso aí é bastante óbvio. Inclusive agora nesse início dessa semana, hoje já se inicia as conversas da segunda votação lá na Câmara. Logicamente, o segundo gatilho propriamente aí, esses juros que já caíram e eles tendem a permanecer mais baixos. Esses são fatores que denominam aí a alta ou a queda? Exato. Essa expectativa de, será que os juros ele vai permanecer baixo por mais tempo? E agora a gente tem alguma, vamos colocar assim, certeza a gente não tem, só tem da morte, claro, na verdade, mas... E economia, então, nem se fala. Nem se fala, mas acredita-se que os juros de longo prazo, eles vão permanecer mais baixos ao longo do tempo, só que a gente tem um cenário externo.
né? Estados Unidos brigando com a China, Estados Unidos aí impôs uma tarifação de alguns bilhões, alguns muitos bilhões. Isso aí. Assustou o planeta, né? Exato. Ontem a gente teve um sell-off, que a gente chama no mercado uma venda em massa no S&P, que é um dos indicadores da Bolsa Americana. Ele caiu cerca de 2,5% ontem, que lá é muito forte. A Bolsa aqui sentiu, muito estrangeiro saindo, o dólar subiu, bateu quase R$4 ontem no mercado financeiro. Então, a gente acaba tendo um reflexo internacional também disso, mas a gente sabe que vem um sinal negativo, depois vem logo um amenizador. Então, a gente tem que olhar muito para a nossa casa hoje, que está sendo feito um trabalho, de acordo aí com os principais analistas, um trabalho muito bem feito da equipe econômica, que tem tudo para, final do ano, a gente chegar aí nesses 15% de alta adicional na Bolsa de Valores para esse ano, e no ano que vem ainda, chegar aí nos 130, 140 mil. Tem gente chamando até Bolsa 200 mil pontos, né? Só para você ter uma noção no final do ano que vem. Só o presidente falar menos besteira, que isso pode acontecer mais rápido. Ele infelizmente não tem. Ele ajuda, né? Mas se ele ficasse um pouquinho quieto, eu acho que ajudaria mais, na verdade. Quais são os principais? Como é que essa reforma da Previdência, René, como é que ela impacta, por exemplo, na questão da Bolsa de Valores, nos investimentos? Entende, Otávio, que o Brasil ele está se abrindo para o mercado internacional. E a gente tem um problema fiscal gravíssimo aqui, que infelizmente, a gente tem uma dívida no futuro, gigantesca. Se a gente não sanar ela hoje, tudo vai se atrapalhar. Na década de 80, a gente teve a crise do balanço de pagamentos, a inflação descontrolada, inflação aí de 3, 4 dígitos. Quem que não... A gente aí que é um pouco mais novo, que nasceu aí nos inícios dos anos 80, sentiu isso na pele. Nossos pais, com certeza você sentiu isso na pele aí. Eu lembro quando eu era criança, eu via dinheiro jogado no chão, inclusive, no início, a moeda sendo trocada, né? Então, a gente percebe que o Brasil está se transformando. E a reforma da Previdência ela é essencial justamente para reduzir essa dívida que o Estado está limitado. Você, pagador de imposto, dá dinheiro para o Estado e ele tem que, em vez de ficar investindo em educação, saúde, energia, enfim, benfeitorias para a gente, ele vai ter que destinar esse dinheiro aí para essa dívida que já está acontecendo, né? Que já existe lá no futuro, que é a Previdência. Então, fazendo uma reforma hoje, incentiva o investidor internacional a trazer recursos aqui para o Brasil. O nosso governo aí, quando eu falo nosso governo, no geral está fazendo um trabalho belíssimo de trazer investidor de fora para cá. A agenda econômica tem sido positiva, né? Sim, no geral, ela está... A equipe econômica, segundo os analistas, ela está bem parruda mesmo. Está dando um viés de otimismo muito bom. Quando a gente fala em investimento em bolsa, René, é bom a gente ficar prestando atenção exatamente em quê? Para poder não errar, para poder fazer... Como é que vocês atuam lá na Lifetime? Como é que é o monitoramento diário? A gente tem que estar olhando para o mercado externo, para o mercado interno, os anúncios governamentais, os problemas que as empresas enfrentam. Eu digo que existem vários mitos no mercado financeiro, inclusive no mercado de bolsa. É aquela obsessão do investidor de ficar olhando as suas aplicações diariamente. Só para você ter uma noção, Otávio, o americano, vamos colocar o americano médio, tá? Ele investe cerca de 30% do patrimônio dele em ativos de risco. Tá? Se for somar ainda o mercado de real estate, que é basicamente o mercado de imóveis lá, você tem ali 50% a 60% do patrimônio dele investido. Uau. Então, esse negócio de renda fixa realmente é uma coisa que o brasileiro que tem. Então, a gente tem que, quando a gente conversa com o cliente lá na Lifetime, a gente procura entender realmente, primeiro, a necessidade dele, os objetivos dele, mas, logicamente, o perfil dele. Justamente são em momentos como esse, onde a bolsa cai pesado, que a gente tem realmente a noção de quem é aquela pessoa que a gente está conversando, porque eu já cansei de conversar com pessoas que chegam lá para a gente e falam assim, nossa, eu gosto de bolsa, quero tomar risco, e na primeira queda de 5% que a bolsa dá aí no mês, ele já fica com medo, já fica com receio, quer tirar o dinheiro para comprar alguma outra coisa. A gente sabe então que tem que se cuidar. É um momento ruim ou não, é hora de você comprar também, né? Exato, então tem sempre aquela pessoa que vê Tem aquela pessoa, por exemplo, que há 4 anos falava pra gente, nossa, é muito arriscado investir em bolsa. E de fato era. Era outro Brasil, era outra economia, juros altíssimos. Era muito mais fácil o cara pegar o dinheiro dele e colocar em renda fixa. Então, o comportamento ele tem que mudar. E aquela pessoa ela não precisa, de fato, ficar ali observando o home broker, as suas aplicações diariamente. A gente sugere você fazer isso de maneiras periódicas. Então, quando a gente recebe a pessoa, logicamente, a gente nunca vai fazer através dos nossos analistas, né? A gente nunca vai fazer uma recomendação pura em bolsa.
A gente procura montar uma carteira diversificada para a pessoa, ela tem que entender que ela tem que ter um pouquinho de tudo, afinal de contas, se ela está preparada para tudo, né, alguma parte da carteira dela vai dar uma força aí para o prazo mais longo. Mas é muito importante ela saber se ela quer ser uma pessoa mais ativa ou uma pessoa mais passiva. Se você tem, uma pessoa que geralmente delega, né, para pessoas que conhecem mais o mercado financeiro, geralmente é esse tipo de cliente que geralmente a gente tem mais. A gente procura, né, não quer ter trabalho ali com imposto de renda, por exemplo. Poxa, bolsa de valor já era um problema, né? Esse ano a gente esteve aqui falando sobre imposto de renda também no começo do ano. Então, se você não quiser ter esse trabalho com imposto de renda, poxa, você pode tranquilamente delegar o teu dinheiro para um gestor independente, entrar no site da XP lá, ver lá os principais gestores de mercado que tem, quanto que eles tiveram de histórico em relação com a bolsa. Poxa, tem gestor que conseguiu fazer em 3 anos, 3, 4 anos ali, cerca de 500%. Multiplicou teu dinheiro por 6 vezes. Então, é bastante coisa. É lógico que você tem que entender que isso aí faz parte de uma carteira de investimentos, não propriamente todo o seu dinheiro. E aquela pessoa que tem um perfil mais ativo, sugiro ela começar tranquilo, né? A gente sugere ela comprar papéis mais sólidos, que tem mais tempo em bolsa, mas lógico, quanto mais ativo você é, mais frequente você tem que ser na sua observação das suas aplicações financeiras. Então, tudo depende de comportamento, tudo depende de perfil, e a gente adapta isso com o objetivo de vida dela. A bolsa, no ver dos principais analistas, até dos principais educadores financeiros, a gente se considera educador financeiro, então ela é um excelente recurso para longo prazo, para você colocar ali tua aposentadoria e viver de dividendos, viver de renda lá no futuro. Quando a gente fala futuro, é 10 anos, 15 anos poupando. Tá? Muito bem, eu queria saber o seguinte, eu conheço alguns casos, tenho alguns amigas que investem na Bolsa, que estão mudando o comportamento com relação a como vou investir o meu patrimônio, como vou ganhar dinheiro, né? E eu imagino que vocês que estão atuando nesse mercado aqui em Campo Grande, que já atendem um volume expressivo de clientes, que já têm uma atuação forte, uma carteira forte, eu queria que você dissesse, nesse momento, são 9 horas e 24 minutos, cases que você considera de sucesso nesse período em que vocês passaram a atuar no Mato Grosso do Sul e aqui em Campo Grande. Sem dúvida, Otávio. A gente tem bastante case de sucesso. Eu tenho cliente, desde clientes novos, pai que se preocupa aí com a poupança dos filhos, até pessoas aí realmente mais experientes que a gente, 70 anos, 80 anos. Investindo na Bolsa. Investindo na Bolsa, não se surpreenda. Tem pessoas que têm bastante idade e gostam, né, de estar ali mais frequente. Eu tenho um cliente que tem um pouco mais de 80 anos, a gente se fala com um pouco mais de frequência. Ele tem aquilo como um prazer de ficar investindo na Bolsa. Mas um case de sucesso que eu gosto bastante de contar até. Há 6 anos, estou no mercado há 6 anos, e pouco menos de 4 anos eu tinha feito um cliente, um senhor aí, vou chamar de senhor, de 50 anos de idade aproximadamente. Encontrei ele no shopping, estava lá com a minha madame, encontrei ele no shopping, e aí a gente conversando sobre carteira de investimento, papo vai, papo vem. Ele é uma pessoa, naquela época, bastante conservadora, e ele me confessou que ele sempre gostava de comprar roupa ali na Lojas Renner, né? Que é uma empresa que há muito tempo, inclusive eu particularmente, eu invisto e eu gosto. E aí eu conversando com ele, falou, poxa, se você gosta tanto dessa empresa, assim como eu falo Renner, mas eu poderia falar Ambev, por exemplo, se você gosta de tomar um chopp, né, analisa aquela empresa e incentivei ele. Falou, olha, por que você não estuda um pouco mais dessa empresa e se incentiva a comprar ações, virar um sócio de fato dela? E ele fez isso, né? Depois ele me contou, Renner, eu comprei ali depois da uma olhadinha, de 3 anos para cá, a Lojas Renner subiu cerca de 150%. Isso aqui não é uma recomendação de compra. Mas o dinheiro dele se multiplicou em 150%. Lógico, aquele dinheiro que ele colocou, aquele pedacinho em bolsa. Sim. Então, é importante a gente criar essa visão um pouco mais abrangente de olhar para uma ação não como um papel, né? Você não está comprando um produto, você está comprando uma participação acionária numa empresa. E ela pode ser desde a Ambev, o teu próprio banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, como também uma empresa que você consome, né? Então, é importante você olhar com olhos de sócio. E eu sugiro, longo prazo. Quanto mais curto prazo você analisar, mais intenso você tem que ser, mais conhecimento você tem que ser. Então, poxa, eu faço um convite aí para todos aí que quiserem conhecer um pouquinho mais desse mercado que tem muita mística, mas é muito mais fácil do que parece. É muito mais um hábito do que propriamente ali você ter muito conhecimento.
E aí eu sugiro, poxa, que quem Onde quiser, encontramos você? a gente pode, Vocês. vocês podem ligar lá para o nosso escritório, 3213-7480. 3213-7480. Exato, liga lá pra gente, ou eu, ou o André, ou o Felipe, ou o Vinícius, a gente tá ali para atender vocês, toma um cafezinho, vem lá conhecer um pouco o nosso escritório. Fica aqui na 15 de novembro, nós somos quase vizinhos aqui da CBN, né? aqui na 15, a altura 2550, edifício One Offices, sala 610. Tá aí, conversando aqui, bater um papo sobre Bolsa de Valores e Investimentos com o René Xavier, que é da Lifetime Investimentos, a sua assessoria XP Investimentos aqui em Campo Grande. Obrigado, René. Eu que agradeço, aí sempre à disposição de vocês aí, espero bater próximos papos aí sobre Bolsa de Valor no futuro. Com certeza. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco no nosso site, cbncampogrande.com.br, para você tirar algumas dúvidas e também poder encontrar aí mais informações e a própria Lifetime. 9h27. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.